bênção, gente. Nossa, o Senhor tem sido muito gracioso, né? Porque Ele tem se manifestado de uma forma tão linda e tão bela nas nossas reuniões aqui, que a gente fica, assim, constrangido com tanto favor do Senhor, né? Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. É muito bom estar na presença dEle, na comunhão com os irmãos. Na presença do Senhor, a fartura de alegria, né? Então, é muito bom estarmos aqui. A gente chegou, então, na última ministração da nossa série, né? A gente está fechando, então, a nossa série, agora, pela graça. E a nossa ministração de hoje, o último episódio da ministração pela graça, é a interação com a graça. E se você recordar bem, e não tem problema se você não recordar, você pode depois buscar no YouTube, voltar às ministrações e assistir. A gente tem no YouTube tanto a transmissão do culto completo, quanto os recortes só da palavra. Então, se você quiser voltar para assistir só a ministração, só o ensino, você pode voltar lá e assistir. E nessa série, pela graça, a gente já falou algumas coisas a respeito da graça. Eu estava conversando com o Neto logo no começo do culto aqui no altar, e eu falava para ele assim, é interessante que quando a gente pensa sobre a graça, a gente lembra só daquele conceito bem simplificado da graça, favor imerecido. E a gente desenvolve toda uma compreensão em cima deste conceito, favor imerecido. Mas o que significa esse favor imerecido do Senhor e qual é a profundidade desse favor, qual é a extensão desse favor, o que esse favor remete à minha vida e à sua vida. E aí, conforme a gente vai mergulhando nas Escrituras, a gente vai percebendo que tem tanta coisa a conhecer sobre a graça de Deus, que a gente tenta resumir nesse conceito e percebe que talvez, por mais que ele seja claro no nosso entendimento, mas existe uma amplitude ainda maior de compreensão a respeito da graça do Senhor. E nós vimos que, mesmo sem merecermos dessa graça, nós experimentamos desse favor de Deus. E para que nós acessemos isso, é necessário que a gente tenha fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas pela graça, Efésios 2:8 vai dizer que pela graça, a gente é salvo mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então nós aprendemos que é necessário ter fé para que a gente possa experimentar da graça. E a gente viu também que essa mesma graça e esse mesmo favor de Deus, ele move em nós uma força capacitadora que não apenas nos perdoa dos nossos pecados, mas também nos reveste de poder e de autoridade para que a gente venha a viver uma vida obediente e afastado do pecado. Ou seja, nos permite não só alcançar o perdão da parte do Senhor quando a gente comete o pecado, mas essa graça e esse favor do Senhor também nos reveste de uma capacitação para que a gente venha a ser obediente ao Senhor e venha se afastar daquilo que pode nos levar a pecar. Olha como é grande e tremenda essa graça do Senhor. E essa vida e esse estilo de vida que nos remete a esse comportamento de dar testemunho ao Senhor, de termos uma vida santa, irrepreensível, essa vida em obediência e em santidade, é favor imerecido do Senhor que nos permite viver esse estilo de vida. Abre comigo em Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. A mesma graça que se revelou salvadora aos homens, ela também nos remete a um estilo de vida separado do pecado. E a gente leu esse texto na semana passada, na semana retrasada, Tito 2:11, diz o seguinte, Tito 2:11: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Nós temos a própria palavra do Senhor nos encorajando a um estilo de vida de posicionamento mediante a revelação da graça. A graça, ela nos foi dispensada e é necessária uma resposta nossa diante disso. A Letícia leu no começo do culto Hebreus 4:16. E esse texto basicamente é o texto base para a nossa ministração de hoje, porque fala exatamente sobre uma compreensão a respeito da graça que às vezes nós não temos. Às vezes a gente limita a questão da graça na compreensão de que algo foi feito da parte de Deus que chegou até nós. A graça se manifestou salvadora, Jesus se revelou como Salvador, ele foi enviado da parte de Deus, Deus fez o que havia de fazer e essa graça nos alcançou e nós então somos alvo da graça do Senhor. E depois disso, o que eu preciso fazer diante da graça?
É como se não houvesse mais nenhuma atitude ou nenhuma postura ou nada que eu precisasse fazer com relação a isso. Mas quando a gente começa a mergulhar nas Escrituras e ver os textos que tratam da graça, a gente percebe que há uma necessidade da nossa interação com a graça de Deus. E em Hebreus 4,16, como foi lido no início do culto, diz: portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Existe socorro em Deus, existe esperança em Deus, existe misericórdia em Deus. Essa misericórdia, essa bondade, essa esperança, ela está disponível no trono da graça, mas há uma recomendação bíblica: acheguemo-nos ao trono da graça. Ou seja, se aproxime do trono da graça, dê passos em direção ao trono da graça. E à medida em que você então dá esses passos e se aproxima do trono da graça, há um acesso àquilo que do trono da graça é dispensado sobre as nossas vidas, que é então misericórdia, o poder que nos socorre nas nossas necessidades e tudo aquilo que já faz parte de quem Deus é para a nossa vida. Hoje nós vamos mergulhar exatamente nesse aspecto, sobre o que eu e você precisamos fazer como um movimento de interação com a graça de Deus, diante daquilo que Ele mesmo, o próprio Senhor, já fez. Diante daquilo mesmo que Ele já realizou, o que o nosso coração, que creu na salvação em Cristo Jesus, precisa desenvolver e precisa realizar em relação à interação com a graça de Deus. Se a gente parar e for bem honesto, a gente já falou muito sobre isso aqui, em toda a Escritura você vai perceber que Deus, Ele estabeleceu alguns princípios, e um deles estabelecidos foi um princípio de cooperação. Ele criou o homem para viver para a sua glória, Ele criou o homem para manifestar quem Ele é, expressar o caráter, a imagem e semelhança dEle, mas desde a criação, você e eu podemos enxergar nas Escrituras, lá em Gênesis, que Deus estabeleceu um papel de cooperação com o homem. Quando Ele chega, planta o jardim e coloca o homem para governar, Ele diz assim: você vai então governar comigo isso aqui. E Deus estabelece então critérios, estabelece então princípios, e o homem passa a ser então cooperador de Deus na gestão daquele jardim, na gestão daquele ambiente que Ele havia criado. E ao longo de toda a história você vai perceber que mesmo Deus sendo poderoso, mesmo Ele podendo fazer todas as coisas, Ele escolheu usar a mim, a você e a usar homens ao longo de toda a história para cumprir a sua vontade, revelar a sua vontade, manifestar a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Então nós vemos nas Escrituras que há uma intencionalidade do coração de Deus de que a nossa vida ela possa então agir, viver, interagir e cooperar com os propósitos do Senhor em toda a criação e em toda a terra. E é por isso que então, quando a gente pensa na graça de Deus, existe então um papel de cooperação meu, seu, com a graça de Deus. E o que é interessante sobre isso? O fato de Deus nos dar o privilégio de experimentarmos essa cooperação não anula a soberania dEle, não anula o poder dEle, não substitui o poder dEle, ou seja, existe uma cooperação, uma ação nossa em cooperar com Ele, que não altera quem Ele é, não diminui quem Ele é, não modifica quem Ele é, e existe a graça dEle, o favor dEle atuando sobre as nossas vidas, o que também não anula a nossa parte em participar dessa graça. E eu quero então mergulhar com você em alguns aspectos, 4 pontos que a gente pode perceber então a graça do Senhor manifestada sobre as nossas vidas e a nossa interação em relação a isso. O primeiro ponto que eu quero destacar com você é sobre nós permanecermos na graça, se manter firme na graça, não cair dela, não sair da graça do Senhor. Vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito disso. Abre comigo em Atos, capítulo 13, verso 43. Atos 13, 43. A gente vai ver sobre permanecer na graça, se manter firme na graça, não cair da graça. Depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversaram com eles, recomendando-lhes que seguissem, perseverando na graça de Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 12. 1 Pedro 5, 12. Diz assim: com a cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firmes.
Eu não sei se você sabe o contexto desses dois textos, mas existe um ponto em comum neles. Os dois textos estão apresentando o desafio da vida cristã. São pessoas que tiveram o contato com o Evangelho e foi apresentado para eles o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E diante da realidade da vida cristã que eles passariam a viver, dos desafios que eles passariam a viver, tudo aquilo que eles enfrentariam no dia a dia, eles teriam então que se permanecer firmes, sabendo que aquelas lutas, tudo aquilo que eles estariam enfrentando era passageiro, era momentâneo e que eles teriam vitória mediante a graça do Senhor. Então imagina o judeu que havia esperado o cumprimento da promessa e de repente ele reunido numa sinagoga, ele ouve Paulo, Barnabé falando a respeito da salvação em Cristo Jesus, e aí o Espírito Santo ministra o coração desses judeus e ele reconhece então, de fato Jesus é o Messias, e ele vê em Jesus o cumprimento de todas as coisas. Mas ele também é apresentado de que os próprios judeus mataram o Senhor Jesus, mas a morte não pôde detê-lo e ele ressuscitou. E a partir de agora eles estariam então com um desafio, tendo que enfrentar os seus irmãos judeus que não aceitaram Jesus como Messias, e eles agora convertidos ao cristianismo. E como seria esse desafio agora de viver esse novo estilo de vida? E aí, então, mediante a pregação de Paulo, de Barnabé, e mediante tudo aquilo que estava sendo apresentado, inclusive para os próprios gentios naquela época, eles então, como agora a gente vai viver sendo visto pelas pessoas, sendo perseguido pelas pessoas, criticado pelas pessoas, e aí então eles são encorajados por Paulo e Barnabé. Mantenham-se firmes na graça do Senhor, perseverem na graça do Senhor, ou seja, perseverem no favor do Senhor, não mudem, não alterem para a direita ou para a esquerda, mantenham-se firmes, não saiam da graça do Senhor. Da mesma forma, Pedro ministrando aos seus irmãos, permaneçam firmes na graça do Senhor. Para isso também é necessário um posicionamento em fé e confiança da nossa parte sobre quem Deus é e o que Ele representa para as nossas vidas. Gálatas 5:4 vai dizer o seguinte: vós, que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo falando à igreja sobre um outro aspecto, que é o oposto de permanecer na graça, é o cair da graça. E o que significa então esse cair da graça? É se afastar de Cristo. No texto de Gálatas, o se afastar de Cristo está relacionado à lei, que era um grande desafio dos judeus daquela época. Manter-se fiel ao Senhor, entendendo que eles não precisariam mais cumprir aqueles rituais litúrgicos e cerimoniais da cultura judaica. Entender que aquilo se cumpriu em Cristo Jesus. Eles não precisariam mais fazer aquele tipo de ritual, aquele tipo de cerimônia, aquele tipo de cumprimento em relação às leis cerimoniais. E aí você imagina então eles lutando dentro deles sobre o que eles deveriam fazer, a circuncisão ou a não circuncisão. E aí o apóstolo Paulo chega assim: olha, cuidado para que vocês não caiam da graça. Cuidado para que vocês não voltem a fazer aquilo que não faz mais parte da vida de vocês. Cuidado para que vocês não venham a ter comportamentos e escolhas como se vocês ainda estivessem presos à vida anterior que vocês levavam. Se nós trouxéssemos isso para os nossos dias, a aplicação seria exatamente essa. Você sabe como foi a sua vida antes de Jesus. Você sabe exatamente como eram as suas escolhas, você sabe exatamente como eram os seus pensamentos, as suas prioridades, você sabe exatamente os desejos que passavam sobre a sua mente e seu coração, e você começou a caminhar com Jesus, e à medida em que você foi aprendendo a respeito do Evangelho, você foi mudando de rota, você foi mudando de comportamento, você passou a estar sob nova direção. O que antes era a sua própria vontade, o pecado reinando dentro de você, assim como foi comigo, o Espírito Santo agora estaria governando, estaria direcionando a sua vida e suas escolhas. À medida que você foi tendo contato com as Escrituras, à medida que a palavra do Senhor foi sendo revelada ao seu coração, clareza sobre determinados aspectos que você não observava, começaram a vir no entendimento. E você começou a perceber, não, isso aqui não faz parte mais de uma vida de alguém que serve ao Senhor. Não, agir assim não condiz com as Escrituras. Não, isso aqui ofende a santidade de Deus. Não, isso aqui ofende o Espírito Santo de Deus. Então, se nós estivéssemos trazendo para o nosso contexto hoje, o que diz Gálatas 5:4 é exatamente isso. Cuidado. Cuidado para que a sua vida, as suas escolhas, cuidado para que aquilo que você está vivendo hoje, fazendo hoje, não te separe da graça.
Como se você estivesse dizendo que quer a graça do Senhor, mas a sua vida está vivendo como se ela não fizesse parte da sua história. Ou seja, é como se você então está caindo da graça, está dizendo da boca para fora que declara ao Senhor, mas a sua vida não está testificando a respeito disso. Então cuidado para que você não caia da graça, ou não saia da graça por conta do seu estilo de vida, por conta da maneira como você está vivendo. E por que isso é importante? Porque a graça do Senhor, nós precisamos valorizá-la para que a gente não venha recebê-la em vão. E aí eu entro no segundo ponto: não anular a graça de Deus. Nós devemos ter cuidado para não anular a graça de Deus, não recebê-la em vão. A Bíblia fala sobre a seriedade, tanto em receber a graça, como não anulá-la. Nós podemos anular a graça de Deus, não em relação àquilo que Deus já fez, mas em relação a como nós nos portamos com a nossa própria vida. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Abre comigo em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. E eu quero ler novamente com você este versículo. Já fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo, ou seja, se eu fui crucificado com Ele, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no meu corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Eu não sei se você sabe o que é ser exclusivo, mas ser exclusivo é ser exclusivo. Ser exclusivo é não ser de mais ninguém, é não ser dividido, é ser único. E o Senhor está dizendo que existe um estilo de vida que é vivida exclusivamente por quem crê no Senhor. E esse estilo de vida é um estilo de vida vivido pela fé no Filho de Deus. Não é vivido pela fé em qualquer coisa, ou qualquer crença, ou qualquer opinião, ou qualquer sombra de pensamento. Aqui a gente está falando sobre a fé num fundamento, o Filho de Deus, Cristo, a pedra angular. Não, verso 21, não tomo inútil a graça de Deus. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. E aqui o apóstolo Paulo está alertando a igreja sobre o sacrifício de Jesus como algo válido, necessário e precioso. Ou seja, se a lei fosse capaz de fazer aquilo que Jesus fez na cruz, então Jesus não precisaria ter morrido. Se nós conseguíssemos corrigir a nossa vida por outro caminho, não haveria necessidade de Jesus ter sido o caminho. E aqui eu trago um ponto importante para a gente. Gente, de verdade, no nosso dia a dia, tem um monte de coisa que pessoas que não têm Jesus fazem. Tem um monte de coisa que pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida fazem. Eu estava até conversando com o Levi essa semana a respeito disso, sobre um recorte na internet em que o pastor falava sobre isso. E o cuidado que a gente tem que ter é entender que o Espírito Santo ele é fundamental e essencial na vida da igreja. Na verdade, sem o Espírito Santo nós não seríamos capazes de reconhecer a condição que nós temos. Não seríamos capazes de nos arrepender dos nossos pecados. Agora, não confunda aquilo que não é necessário que o Espírito Santo te mostre ou fale, porque existem pessoas que não têm o Espírito Santo e fazem do mesmo jeito. Você vai perceber na rua muitas pessoas sendo generosas e elas não têm o Espírito Santo. Você vai perceber na rua muitas pessoas tendo prontidão, sendo educadas e elas não têm o Espírito Santo, não entregaram a vida delas para Jesus. Então existem muitos comportamentos sociais de convivência que se você tiver bons modos, bons princípios, se você tiver uma boa educação, você não precisa do Espírito Santo para demonstrar isso. E tem muito crente passando despercebido na vida porque está agindo igual todo mundo está agindo. Mas existe uma coisa que o mundo não tem, eles não têm a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus. Essa capacitação é aquela que nos faz desviar do pecado e nos faz identificar o pecado, que é o que o mundo não consegue perceber sem o Espírito Santo de Deus. A força capacitadora que nos faz vencer a tentação, que é o Espírito Santo de Deus e que o mundo não tem, e ele não consegue fazer isso com suas próprias forças. Ele não consegue fazer isso com suas próprias habilidades. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não esteja levando uma vida como se a gente não estivesse considerando o sacrifício de Jesus da cruz, anulando a graça de Deus e não recebendo como se fosse algo útil para a nossa vida. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto
se a justiça pudesse ser estabelecida por outros caminhos, então o sacrifício de Jesus seria vão. E como o sacrifício de Jesus não é vão, nós não podemos tornar a graça de Deus inútil na nossa vida. É um favor imerecido, é a nossa forma de caminhar dia após dia, auxiliado pelo favor e pela graça do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, e a gente vai passar para o capítulo 6, verso 1. Vamos ler esses dois textos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, é o último versículo do livro, desse capítulo, e a gente já passa para o 6 e lê o versículo 1. Diz o seguinte: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele tornássemos justiça de Deus. Capítulo 6, verso 1 diz o seguinte: E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Ou seja, a graça de Deus, o sacrifício de Jesus é tão importante, tão necessário na nossa vida, que a gente não deve levar uma vida como se ela não fosse necessária, como se ela não fosse importante. E aqui fala sobre a maneira como a gente tem se portado no nosso dia a dia em relação ao favor de Deus. Na teologia a gente diz que existe uma graça comum. O que seria a graça comum? O sol nasce sobre justos e injustos. Todo mundo ganha uma vida mesmo sem ter entregue ao Senhor Jesus. Existe graça e favor do Senhor repousando sobre toda a criação, todos os dias. A gente chama isso de graça comum. Mas existe algo que é específico, que é a graça do Senhor manifestando a salvação, ou seja, o resgate de uma propriedade, o resgate de um pertencimento, e isso só foi feito por meio do sacrifício de Jesus. Então, quando a gente leva uma vida como se nós não considerássemos o sacrifício de Jesus, é como se nós estivéssemos tornando vã o sacrifício do Senhor. É como se nós estivéssemos tornando inútil o sacrifício do Senhor. Ou seja, por que que Ele morreu na cruz se nós estamos virando as costas para Ele? Por que Ele morreu na cruz? E qual o propósito, então, da graça ter se revelado como salvação para todos nós, se nós iremos viver uma vida como se Ele não tivesse morrido e ressuscitado? Esse é o grande alerta. Por que que o sacrifício de Jesus para a vida de algumas pessoas, ela não tem o valor e a importância devida? Por que que ela entra em segundo plano? Por que que outras coisas são mais importantes? Eu lembro de pessoas que conversam comigo, que dizem assim: quando eu estiver pronto, eu vou para a igreja. Quando eu estiver pronto, eu vou aceitar Jesus. Não força a barra. Aí eu falei: não, eu não estou forçando a barra. É que o tempo da volta de Jesus está tão próximo que eu estou preocupado de tu estar freando tanto para tomar uma posição diante de Deus e depois ser tarde demais. Então eu não estou forçando, eu não estou te obrigando a nada. Na verdade você é livre, mas eu tenho um carinho tão grande por você que eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque eu sei que a volta de Jesus está próxima. E a sua postura de dizer, eu vou, espera só mais um pouquinho, pode ser tarde demais para você. E às vezes é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está protelando e postergando algumas coisas. É como se a gente estivesse diminuindo o sacrifício de Jesus e não considerando a graça e o favor do Senhor como veio com salvação sobre as nossas vidas. Nós precisamos ter uma postura que honre ao Senhor e não torne inútil o seu sacrifício na cruz. O ponto 3, a respeito da graça, é o aconselhamento bíblico que nos faz aproximarmos dela, não nos separar dela e sermos agradecidos por ela. Ou, em outras palavras, reter a graça. Não só receber, mas vivê-la. Não só receber, mas desenvolver um relacionamento a respeito da graça. Se referindo à autoridade de Deus, seu poder, nós somos encorajados a nos aproximarmos do trono da graça. E o texto que eu vou fazer referência é o que a gente já leu aqui, e eu já repeti, Hebreus 4,16. Portanto, acheguemos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. E esse ponto é interessante, porque é como se a gente precisasse ter convicção de que se aproximar do trono da graça de Deus é receber do Senhor resposta diante daquilo que a gente está enfrentando e vivendo. E a recomendação do texto é: se achegue com confiança, não se achegue com medo,
Não se achegue com insegurança. Não se achegue temendo. Será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar se eu me aproximar? Não chegue temendo algo ruim ou que pode vir de lá. A recomendação bíblica é: vá com coragem, vá com ousadia, se aproxime da graça de Deus com confiança, com boas expectativas. Ora, se nós que somos maus sabemos dar coisas ruins para os nossos filhos, nós que sendo maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, quanto mais o nosso Deus. Então, como não se aproximar do trono da graça e não imaginar receber favor e misericórdia da parte do Senhor? Talvez o imaginário das pessoas que criaram aquela ideia de um Deus carrasco, barbudo, de cabeça branca, com um cajado centrado no trono, olhando para a terra e dizendo assim: agora eu quero ver eles caírem, agora eu quero ver eles pecarem, agora eu quero ver eles errarem. Ali errou, pronto, castigo sobre eles. Não, ali errou, justiça sobre eles, ali. E a gente esquece que o Senhor é um Deus amoroso, é o Pai amoroso e bondoso. Ele de fato não vai compactuar com o pecado, de fato ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Ele vai tratar a nossa vida como quem educa, como quem ensina, como quem quer ver transformação, como quem quer ver melhoria, avanço, progressão, e Ele vai fazer da forma que Ele entender individualmente com cada um de nós. Se Ele precisar puxar pelo cajado, Ele vai puxar, mas se Ele precisar: senta aqui meu filho, deixa eu te mostrar uma coisa, Ele vai puxar e vai chamar a nossa atenção e vai conversar com a gente. Mas quando nós experimentamos da graça do Senhor, nós nos aproximamos diante de Deus sem medo. A gente tem que ter cuidado para não gerar um relacionamento com Deus como se a gente tivesse medo de Deus. Sabe o que gera medo no coração do homem em relação a Deus? O não conhecê-lo. Sabe outra coisa que gera medo no coração do homem em relação a Deus? É quando o homem sabe que está em pecado diante do Senhor. Adão, quando escutou os passos de Deus no jardim, a Bíblia diz exatamente isso: ele se escondeu porque teve medo. Mas como ter medo de alguém que ele caminhava todos os dias no jardim? Como ter medo de alguém que ele escutava a voz todos os dias no jardim? Como ter medo com alguém que a primeira experiência, quando ele abriu os olhos, a primeira expressão que ele viu diante dos seus olhos foi o próprio Senhor? Como ter medo de alguém que desde o início da sua existência você o conhece? O que levou o coração de Adão a ter medo, a vida de Adão a ter medo? O fato de ele saber que estava em pecado, que ele tinha desobedecido, que ele tinha errado diante daquilo que o Senhor tinha falado para ele. Às vezes o que nos faz agir com Deus com medo é o fato de a gente ter consciência que tem coisas, aspectos, áreas na nossa vida que precisam ser corrigidas, áreas na nossa vida que precisam ser colocadas em ordem. E esse colocar em ordem envolve exatamente o compromisso que nós precisamos assumir em relação à graça de Deus. Porque é pela graça que a gente é salvo. E isso é mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus. E assim, nós precisamos vigiar para que nada indevido ocupe um lugar que deve ser exclusivo do Senhor na nossa vida. Agindo dessa forma, nós não seremos contaminados com aquilo que é nocivo, com aquilo que é reprovável diante de Deus. E assim, a gente não vai sabotar a relação da graça com a nossa vida, se excluindo da graça. Hebreus capítulo 12, verso 15, diz o seguinte: vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. E aqui o texto de Hebreus está trazendo um alerta muito importante: o vigiar. Perceba que todos os textos que a gente leu até aqui, eles falam sobre algo que Deus já fez em relação à graça, mas ele chama a atenção sobre a postura que eu e você precisamos ter em relação à graça. Como a gente se porta diante da graça, como a gente se posiciona e as nossas escolhas. E aqui nesse texto está dizendo: vigiai. Vigiai para que você não se exclua da graça de Deus. E como é que a gente pode ser excluído da graça de Deus diante desse texto? Quando o nosso coração se deixa envenenar por raiz de amargura, ou por qualquer coisa que traga confusão e contaminação ao nosso coração. Motivações erradas, desejos errados, pensamentos ruins. E como a graça de Deus é algo imerecido, nós precisamos ter uma postura de agradecimento sobre o que o Senhor fez, uma postura de gratidão sobre o que o Senhor fez. E quantas vezes o nosso coração ele não está cheio de gratidão,
ele está cheio daquilo que contamina, ele está cheio daquilo que é venenoso, que não gera vida dentro dos nossos corações e dentro da nossa vida. A maneira de nós expressarmos gratidão ao Senhor é o que está escrito em Hebreus capítulo 12, verso 28. Abre comigo, Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Em algumas traduções, você não vai encontrar a expressão sejamos agradecidos. Em algumas traduções da Bíblia, você vai encontrar retendo a graça. E o que é reter a graça? É ter contentamento no coração. É ter um coração agradecido. O que o texto está dizendo é exatamente isso. Você recebeu de graça. Como você tem lidado com a graça de Deus que você recebeu de graça? E a orientação é, já que a gente está conquistando um reino inabalável, já que nos foi dado acesso e permissão de fazer parte desse reino, retenha a graça, ou seja, receba a graça com gratidão no coração. Seja agradecido. E como é que a gente se expressa em gratidão? Adorando a Deus. E como é que a gente adora a Deus? Com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Respeito diante do Senhor. Honra ao Senhor. E aí faz todo sentido porque que o nosso coração não pode ser contaminado com aquilo que não glorifica ao Pai. Daí a importância de nós estarmos vigiando o tempo todo. O próprio Senhor Jesus disse que a vigilância e a oração eram necessários para que a gente não caísse em tentação. O próprio texto de Hebreus fala a respeito de nós termos clareza de que as Escrituras, elas nos ajudam a discernir aquilo que está dentro do nosso coração, pensamentos e sentimentos, para que a gente não venha permitir que nenhuma raiz de amargura, então, domine e tome conta da nossa vida e do nosso coração. Quando a gente não discerne a respeito disso, quando a gente não compreende essas coisas, inevitavelmente nós podemos ser alvos ou iscas fáceis a respeito daquilo que o inimigo tenta roubar da nossa vida, a paz, a segurança, a confiança, distorcendo inclusive quem é o Senhor na nossa vida, a sua importância, o seu papel, a sua identidade. Vigiemos para que a gente não venha se afastar da graça do Senhor. E por último, fortificar-se na graça e crescer na graça. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1, o apóstolo Paulo falando ao jovem Timóteo, ele recomenda a seguinte frase: Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 2, 1. Tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Quando eu li esse texto, eu me lembrei muito de Efésios, quando fala da armadura de Deus. Porque quando a gente lê lá no texto de Efésios, fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-se de toda a armadura de Deus. E assim a gente pode resistir firme no dia mau. O apóstolo Paulo falando à igreja e o apóstolo Paulo falando a Timóteo, explicando a respeito da necessidade de nós sermos fortalecidos no Senhor. O revestir-se da armadura de Deus é uma maneira de ser fortalecido no Senhor e no seu poder. É interessante, eu cresci com um trabalho de adolescentes e a gente tinha o hábito de vestir a armadura de Deus. Então a gente fazia o gesto e a declaração: eu boto o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, e a gente fazia isso por muito tempo. Mas agora, depois de adulto e estudando mais o texto, eu comecei a perceber e a entender que a armadura de Deus, esse revestimento, ele diz respeito à visão que a igreja precisa ter a respeito do reino de Deus. O apóstolo Paulo estava preso a soldados romanos, ele viu a expressão daquilo como uma vestimenta que equipava todo o exército, não apenas aquele soldado, mas todo o exército romano equipado com aquela estrutura de armadura e todos vivenciando uma missão e cumprindo um propósito. Quando você lê todo o livro de Efésios, você vai perceber exatamente isso. A igreja sendo equipada, a igreja sendo preparada e orientada a viver um estilo de vida e a se portar como quem está numa batalha, como quem está em guerra, e sabendo que é necessário portar um estilo de vida e uma postura diante de toda a vida enfrentada, diante de todo o dia a dia.
E aí você percebe que para resistir no dia mal, para viver o dia mal, é necessário que você tenha clareza, convicção da sua salvação. É necessário que a justiça do Senhor esteja sobre os seus ombros, a graça e o favor imerecido do Senhor. É necessário que você tenha o escudo da fé, a espada do Espírito, que você esteja calçando os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, porque nós estamos cumprindo uma missão, cumprindo o ID, nós estamos preparando um caminho, nós carregamos um propósito no nosso estilo de vida. E assim a gente pode resistir firmemente no dia mal, porque o dia mal vai chegar. O dia mal vai chegar sobre mim e sobre você. Isso é inevitável, as Escrituras falam a respeito disso. Mas elas nos dão garantia de resistir firmemente no dia mal. E resistir firmemente até a volta do Senhor Jesus. E entender que essa luta e isso que está se enfrentando aqui nessa terra é momentâneo e passageiro. E não tem como se comparar com a glória que há de vir, com a promessa que nós estamos aguardando, a volta do Senhor Jesus. Agora, em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, diz o seguinte. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e a honra até o dia eterno. Amém. Agora e no dia eterno. Amém. Crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Eu lembro desse texto muito referente a Lucas, quando o autor fala a respeito de Jesus, ainda na fase de desenvolvimento, e o testemunho que era dado a respeito dele era exatamente esse. Jesus crescia na graça diante das pessoas, na graça diante de Deus, crescia em sabedoria e crescia em estatura. E a recomendação, assim como Jesus se desenvolveu nesses aspectos, é que eu e você cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. E como é que se cresce na graça e no conhecimento com o Senhor? Se relacionando com o Senhor. Como é que se cresce na graça e no conhecimento com o Senhor? Tendo uma vida que alegra o coração do Senhor. Como se cresce na graça e no conhecimento do Senhor? Quando a gente começa a buscar do Senhor e o Senhor vai se revelando, e Ele vai se revelando e a gente vai aprendendo a respeito dEle. E deixa eu dizer, o momento de nós buscarmos ao Senhor é esse. É um momento em que, à medida em que a gente busca, Ele vai se revelando. E o Senhor, Ele é fiel sobre aqueles que o procuram. A Bíblia diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que procura, encontra. Então não tem como se aproximar de Deus e achar que Ele vai virar a costa como um menino birrento que não vai se revelar e não vai se apresentar. Na verdade, nós somos feitos seres relacionais. O Senhor nos fez a sua imagem e semelhança para que nós experimentássemos disso. O próprio Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, um outro Conselheiro. Ele estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei manifestando por meio dele na vida de vocês, como conselheiro fiel, dia após dia. Então não tem como imaginar uma relação com Deus distante, e não imaginar isso como algo permanente, próximo e contínuo, que a gente pode viver dia após dia. Eu não sei qual foi essa ideia que a religião instituiu ou colocou diante das pessoas, como se houvesse um distanciamento de Deus e dos seus filhos. Como se relacionar com Deus fosse algo que acontecesse somente pela liderança dos pastores ou de pessoas que assumem determinada posição. Não, Deus é um Deus único e Ele é um Deus relacional. Ele tem a mim e a você como filho. Ele quer se relacionar com você assim como Ele quer se relacionar comigo. Ele espera uma postura minha e sua diante daquilo que Ele já fez, do caminho que foi aberto, da graça que Ele liberou sobre as nossas vidas. O que depende agora é de mim e de você, para que a gente se fortifique nela, para que a gente cresça na graça. O que depende de mim e de você, para que a gente se aproxime da graça, não se separe dela. Seja agradecido pela graça do Senhor. Não anular a graça, porque a gente não pode achar que a gente recebeu ela sem propósito ou torná-la vã sobre a nossa vida. A gente precisa permanecer firme e não sair da graça do Senhor. E essa interação depende de mim e de você. E sabe, preparando essa ministração, já chegando nessa parte final, o Senhor me trouxe à lembrança uma história bíblica que me chama muita atenção a respeito dessa interação com a graça de Deus. E é a história daquela mulher pecadora, que teve uma experiência com Jesus diante de várias pessoas numa casa. E quando você lê aquela história, você sabe que a gente tem vários personagens ali naquela história. Você tem ali o anfitrião da casa que estava recebendo Jesus, você tem ali a mulher, você tem ali os outros convidados e servos que estavam na casa, você tem os discípulos de Jesus que estavam ali, e você percebe essa história relatada ali nos evangelhos, Mateus, Lucas, você vai encontrar, e cada uma dessas histórias traz um detalhe diferente.
Mas o que me chama a atenção é o exemplo daquela mulher pecadora que derramou os perfumes sobre os pés de Jesus. Porque em Lucas 7,47, o próprio Senhor Jesus, diante da crítica que fizeram sobre o que aquela mulher estava fazendo ali naquela hora, Jesus disse assim: sabe por que ela está fazendo isso? Porque só quem é muito perdoado sabe reconhecer o amor que recebeu. Às vezes a gente se acha muita coisa e a gente não reconhece que o Senhor nos resgatou de uma coisa terrível, de uma consequência terrível para as nossas vidas. Às vezes a gente parece não ter noção do que significa de fato, de onde o Senhor nos retirou, dos pecados que Ele nos perdoou, da mudança da nossa vida, da nossa história. Eu só sei te dizer que o que aquela mulher enfrentava como carga de histórico da sua vida, de pecadora, a fez reconhecer que não importava o que as pessoas estavam olhando ou pensando a respeito dela. Ela sabia que a história da vida dela havia mudado por conta daquele homem. Ela sabia o que significava estar aos pés daquele homem. Ela avançou, para você ter uma ideia como é que funcionava naquela época, ficava o dono da casa com o seu convidado de honra sentado à mesa, e ao redor da mesa ficavam os outros convidados. E atrás desses convidados ficavam os servos que serviam as mesas e as pessoas que estavam sentados à mesa. A mesa não era alta como a gente tem hoje, então eles sentavam ao chão, e eles comiam sentados ao chão. Então, o que essa mulher fez foi passar a barreira dos servos, passar a barreira dos convidados e chegar até o convidado de honra, que era Jesus. Foi isso que essa mulher fez. E essa mulher, ela já tinha um histórico naquela cidade, que as pessoas sabiam que ela era pecadora, sabiam que ela não era uma pessoa que era vista com bons olhos. Então, fazer o que ela fez, ela estava quebrando um protocolo, ela estava quebrando um paradigma ali daquela reunião, ela estava se expondo porque as pessoas sabiam da história dela e sabiam o que ela fazia, e aquilo então era vergonhoso para ela, então ela estava rompendo uma barreira. Mas sabe quando você percebe assim, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei o que aquele homem gerou na minha vida. Não é possível que essas barreiras colocadas aqui venham me impedir de expressar a gratidão do meu coração sobre o que ele fez por mim. Aquele homem mudou a minha história. Então não importa o que as pessoas vão pensar de mim, não importa o que as pessoas vão falar de mim, não importa o que pode acontecer, o que mais me importa é eu conseguir expressar a gratidão do meu coração, de honrar aquele que me amou primeiro, aquele que me perdoou, e aquele que mudou a minha história, aquele que me fez ter uma novidade de vida a partir do meu encontro com Ele. Essa é a parte mais importante, esse é o ponto mais crucial da minha vida. Eu tenho gratidão a Ele, então eu quero honrá-lo e louvá-lo com toda a inteireza do meu coração. Agora, a postura dessa adoração e dessa gratidão a Deus foi tão intensa que ela também chocou aqueles que não tinham um coração discernindo o que representava ter Jesus ali naquele lugar. E aí você vê isso nas próprias palavras de Jesus. Ele chega para o dono da casa e diz assim mesmo: você está criticando o que essa mulher está fazendo? Eu cheguei aqui, você não me deu água para lavar os pés. Eu cheguei aqui, você não me tratou como um convidado deve ser tratado quando chega numa casa. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Jesus confrontou a atitude daquele anfitrião que poderia estar dizendo assim mesmo: sabe, gente, vou receber Jesus na minha casa, vou dar um banquete para Jesus, vão lá em casa que eu vou receber Jesus. E aí as outras pessoas disseram assim: nossa, quanto privilégio, o mestre que arrasta multidões, você conseguiu chamar ele, botou na agenda e ele conseguiu ir lá na sua casa. Nossa, obrigado por me convidar. É tão difícil, às vezes ele está cercado por multidões. Quando ele entra numa casa, as pessoas cercam a casa e não tem nem como entrar. Eu já ouvi relatos de pessoas que tiveram que tirar a telha da casa para fazer chegar lá no centro um paralítico. E você está conseguindo que ele sente na sua casa? Nossa, e você ainda está me convidando para ir junto? E aí Jesus disse assim: olha, esse cenário todinho que você criou aqui é a mesma coisa como se eu não estivesse aqui, você não me tratou com a devida honra. E se não bastasse isso, os próprios discípulos, dizendo assim mesmo: olha que desperdício. A gente podia ter pego esse valor de perfume aí vendido e alimentado os pobres. Mas a própria Bíblia diz que a sinceridade não era essa, a verdade não era essa. A verdade é que
Ele mexia no dinheiro e ele não estava preocupado com o atender os pobres. Ele estava preocupado em ter mais dinheiro na sacola para poder ele mexer no dinheiro da sacola. É como se a gente estivesse dizendo para os nossos dias hoje, como se a gente estivesse roubando do Senhor, né? Eu tenho um coração que rouba do Senhor, eu mexo naquilo que não é meu, eu mexo naquilo que é do Senhor, eu não honro o Senhor com aquilo, e aí quando eu vejo uma situação, eu ainda sou crítico sobre aquela situação. Olha, que desperdício. Olha por que estão fazendo assim. Olha por que estão gastando com aquilo. Olha por que estão fazendo daquele jeito. E não consegue perceber que está roubando ao Senhor porque não está honrando ao Senhor com a responsabilidade que Ele confiou nas mãos. Eu não sei quem você é nessa história. Eu não sei se você é o anfitrião. Eu não sei se você é algum desses convidados que podiam estar dizendo assim mesmo: se Jesus soubesse quem essa mulher é, Ele não deixaria que ela tocasse nele. Eu não sei se você é como os discípulos, mas eu quero te dizer que Jesus dá testemunho a respeito dessa mulher. Em Mateus 26:13, o Senhor Jesus disse que o testemunho dessa mulher seria contado em todo lugar onde a mensagem do Evangelho chegasse, como um memorial de uma atitude de honra e louvor ao Senhor. E aí eu faço uma pergunta: e nós? Como tem sido a nossa interação com a graça de Deus? Quais marcas nós estamos deixando dessa interação? Que memorial está sendo estabelecido? E esse memorial tem honrado a Deus de que forma? E esse testemunho tem sido a respeito do quê? Nós temos nos aproximado mais da postura daquela mulher? Ou nós temos nos aproximado mais da postura dessas outras pessoas que estavam na história? Eu não sei você, mas a graça do Senhor que nos alcançou é uma graça que demanda de nós uma resposta. E eu não sei que resposta você tem dado à graça de Deus. Mas na manhã de hoje o Senhor nos convida a ter uma postura de interação com a sua graça. E eu queria te convidar a ficar de pé, para que a gente pudesse meditar a respeito disso. Quanto tem te custado? Na verdade, tem te custado alguma coisa a graça do Senhor? Mas a interação com ela tem te custado alguma coisa? Tem nos custado algo viver a interação com a graça do Senhor? Para aquela mulher, não dizia respeito ao valor do perfume. Para aquela mulher não dizia respeito, ela não ficou presa na imagem que as pessoas tinham a respeito dela. Ela já estava olhando para aquilo que o Senhor transformou a vida dela. Eu não sei se você fica preso sobre a sua história do passado, ou se você tem noção da liberdade que o Senhor tem te chamado a viver em liberdade. Mas nós temos muito a aprender com a postura dessa mulher. Essa mulher pecadora, talvez não seja muito diferente de mim e de você em relação aos pecados que a gente comete. Talvez em áreas diferentes, pecados morais, mas tudo é pecado diante do Senhor. E todo o pecado ele tem só um caminho de correção, que é o arrependimento, a confissão, o arrependimento. Mas qual tem sido a nossa postura diante do Senhor? Diante desse cenário, diante dos olhares, diante do contexto que a gente está vivendo, como tem sido a nossa postura em relação à graça? Quem foi muito perdoado, muito ama. Quem foi muito perdoado, muito ama. Eu não sei se você tem noção da onde o Senhor te tirou. Eu não sei se você tem noção do perdão que alcançou a sua vida. Eu não sei se você tem noção disso. Mas o Senhor espera de nós uma resposta que honre o nome dEle diante da graça e do favor dEle sobre a nossa vida. Peço que você tenha esse tempo de reflexão, de oração com o Senhor nessa manhã, como um dia de oportunidade de nós nos posicionarmos diante da graça do Senhor e vivermos a intensidade do que representa essa graça que nos alcançou. Feche teus olhos, fala com o Senhor nessa manhã. Pense a respeito da história dessa mulher. Pense a respeito do que nós lemos hoje de manhã a respeito da graça do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar profundamente ao teu coração, mais do que as palavras que eu mesmo possa ter dito aqui nessa manhã.